Vamos falar de colesterol e triglicérides? Como eu disse ainda há pouco, é responsabilidade nossa cuidar bem do nosso corpo físico, né? E, gente, tem que cuidar. Porque colesterol, triglicérides são tipos de gorduras essenciais para o corpo, mas que quando estão elevados em desequilíbrio, podem aumentar o risco de problemas graves como AVC, angina e infarto. E, em geral, esse processo não apresenta sintomas visíveis. Aquela tal doença silenciosa, né? Só que ao longo do tempo, torna-se um importante fator de risco para doenças cardiovasculares. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, cerca de 40% dos brasileiros apresentam níveis elevados de colesterol. Para a gente conversar sobre esse tema, eu recebo o cardiologista Dr. Renan Alvarenga. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Cláudia. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado viu? pelo convite. Vamos lá, vamos sentar aqui para a gente entender, então, o tal do triglicérides e do colesterol que assusta tanta gente. Vamos lá. Triglicérides e colesterol, todos nós temos, Isso né? Que fique claro, tem gente que fala, eu tô com colesterol, que bom. é Porque a verdade. gente não pode ter em desequilíbrio. Bom, Cláudia, são moléculas essenciais para várias coisas do corpo. Desde a formação de membrana celular, de todas as células do corpo, quanto para a produção de hormônios sexuais e diversas outras funções biológicas. Então, são moléculas essenciais, mas que têm que estar sob controle. Perfeito. Existe colesterol bom e colesterol ruim? Bom, existe. Eu gostaria no começo, de fazer uma introdução sobre esses tipos de moléculas mesmo. É uma sopa de letrinhas que muitas vezes fica difícil para o público entender, então nós vamos espremer isso e explicar a própria formação das moléculas. Tá. Veja bem, Cláudia, o colesterol, os triglicerídeos e os lipídios em geral, eles são moléculas insolúveis, que não se dissolveriam no sangue. E, como nós sabemos, mais de 70% do nosso corpo é líquido. Então, o corpo ele precisa de alguma forma para solubilizar esses produtos, os lipídios e o colesterol, e transportá-lo no sangue. Isso é feito com essa sopa de letrinhas aí. Então, o LDL, por exemplo, o que o corpo faz é revestir essas moléculas com proteínas de forma que o interior da molécula do LDL, do HDL, ainda é insolúvel, porém, o externo da molécula, que são essas lipoproteínas, permitem o seu transporte no sangue. Então, é desta forma que o corpo lida com essa questão da solubilidade. Em relação a colesterol bom, colesterol ruim, a gente tem vários tipos de colesterol, porém, os dosáveis, basicamente, são três, os principais. O LDL, que é o colesterol tido como ruim, o HDL, que é o colesterol tido como bom, e os triglicerídeos. O LDL, na verdade, ele vai ser uma molécula grande com vários componentes, porém, ele é chamado com esse nome, com essas letrinhas aí, LDL. LDL. Isso. Esse é ruim. O LDL é o colesterol ruim. Em geral, a função do LDL é pegar o colesterol e transportar esse colesterol do fígado para ser usado nos tecidos. Todos os tecidos usam colesterol e eles precisam de alguma forma desse LDL que é produzido no fígado, a grande maioria, ser levado para os tecidos. Isso é feito com a forma desse LDL, dessa molécula que circula no sangue. É um ruim necessário. Sem dúvida. Ele vai levar o colesterol para todas as partes do corpo. Então, o LDL é como se fosse o caminhão que leva o colesterol para os tecidos. E o colesterol bom, no caso? No caso, ele é o HDL. O HDL. Então, o LDL que leva o HDL. O LDL, ele leva o colesterol para os tecidos e o HDL, ele tem uma função um pouco diferente, Cláudia. Ele pega o colesterol que está em excesso nos tecidos e leva ele novamente para o fígado. Então, o LDL serve para levar colesterol para os tecidos e o HDL serve para tirar colesterol dos tecidos. São moléculas que têm funções mais ou menos antagônicas. Olha que interessante. Pra gente isso tudo é muito doido, né, gente? Nada como alguém que entende da ciência, que estudou bastante, para trazer uma explicação pra gente até lúdica, né? Sim. Sobre o funcionamento do nosso corpo. Bom, então o que a gente precisa? É para ter na mesma quantidade HDL e LDL ou não? Bom, na verdade, não.
O LDL, ele é o grande vilão cardiovascular. Existem outras moléculas mais modernas, como o LPAzinha, mas isso não é dosado para a maioria dos pacientes. O que é dosado em geral são triglicérides, LDL e HDL. O LDL, então, se comporta como esse colesterol ruim. Como que isso se representa do ponto de vista biológico, Cláudia? O LDL, quando ele está muito aumentado, ele distribui colesterol por todo o corpo. O pior lugar para isso ser distribuído são os vasos sanguíneos. Então, o LDL, quando ele está muito elevado, ele infiltra os vasos sanguíneos, formando a famosa placa de aterosclerose, que é aquela placa de gordura nos vasos do sangue. Com o tempo, se esse LDL estiver muito elevado, há muito acúmulo dessa placa de gordura, o que pode estreitar os vasos sanguíneos, causando angina, dor nas pernas ao caminhar. E se uma placa de gordura dessa instabiliza, o que acontece são as síndromes coronarianas agudas, como o infarto, no caso de artérias coronárias, ou o AVC, no caso de artérias cerebrais. É o que a gente está vendo aqui, olha, nas imagens, né? Olha aqui. É mais ou Formação menos. de placas, aqui embaixo já uma trombose. Você vê que não tem nem espaço para o sangue circular, né? É bem isso. O LDL, então, quando em grande quantidade, aqui nós temos um vaso, né? Um vaso sanguíneo do coração, que eu coloquei especificamente, e ali nós temos um vaso normal, ou seja, de uma pessoa que nunca teve LDL muito alto, que não teve acúmulo de gordura nos vasos do corpo e nem do coração. O sangue flui normalmente. Conforme o LDL, que é aquela molécula amarelinha que a gente representou na segunda figura, começa a circular em grande quantidade, ele penetra na parede do vaso, que a gente consegue ver naquela parte superior da segunda figura, e vai se acumulando cada vez mais. Na terceira figurinha aqui, nós já temos uma placa bem maior, né? Um LDL mais alto e por mais tempo, que já causou uma obstrução no vaso. A partir daí, o paciente já pode ter sintomas. E na quarta figurinha, nós temos uma placa de gordura que se ulcerou e com isso houve a formação de um trombo oclusivo ali, o que fecha o vaso e o paciente tem o temido infarto. Ah, o infarto vem de uma trombose. Ele vem de uma trombose, de uma placa de gordura que estava ali no vaso do sangue e por alguma causa ela teve a sua capa rompida e aí o próprio sistema de coagulação do corpo fecha aquela fissura ali, como se fosse um ferimento na pele, que o sangue quer coagular ali, mas isso dentro do vaso. Isso quando é uma trombose em algum vaso do coração? Ou se a pessoa tiver com uma trombose nas pernas, também pode acontecer? Verdade seja dita, essa trombose pode acontecer em qualquer vaso do corpo. E causar um infarto? Existem duas coisas um pouco distintas aí, que é o sistema venoso e o sistema arterial. O que a gente costuma chamar de TVP, que é a trombose venosa profunda, ela é em veias. Acontece depois de viagens longas ou pacientes que têm risco aumentado de trombose depois de cirurgia. Como o sistema é venoso, ele vai cair no coração, no átrio direito, ventrículo direito e vai ser ejetado para o pulmão. Aí no pulmão ele para ali Aí e vai dá... ser uma embolia pulmonar. Exatamente, ele dá embolia pulmonar. Por outro lado, se essa trombose for em territórios arteriais, aí a pessoa vai ter consequências em território de artérias. Se for no coração, infarto. Se for no cérebro, AVC. Se for nas pernas, uma oclusão arterial aguda, que dá dor, cianose e às vezes cursa até com a amputação do membro. Ou seja, não podemos brincar com o tal do colesterol. Tem que estar equilibrado. Não podemos achar graça em, de repente, fugir do exame, comer tudo errado, abusar nas gorduras, ser sedentário, não é, doutor? Sem dúvida. Eu digo muito uma coisa para os meus pacientes, que o LDL, ele funciona como os juros compostos do sistema cardiovascular. Dou um exemplo em consultório até para os meus pacientes. Eu tenho esse número de cabeça, então vou te dizer. Você tem noção, Cláudia, de quanto dinheiro você acumularia em 30 anos juntando R$1.000 por mês durante esses 30 anos?
Eu vi outro dia isso no Instagram, eu acho que é 3 milhões, não é? Acho que foi no meu, então. Exatamente. Eu tenho o número, não se apegue ao número exato, mas são 3.527.000, com R$ 1.000 por mês. No colesterol também é assim. Ele é acumulado ao longo de toda uma vida. Então, valores até um pouco descontrolados, no final de 20 ou 30 anos, resultam numa carga aterosclerótica muito grande. Então, nós temos que tratar com assertividade e precocidade. Tá vendo só, gente? Agora, a gente falou bastante do LDL. Isso. O que é o HDL? Você já explicou, que é o que, na verdade, vai ajudar a tirar daí desses lugares e levar para o lugar certo essa gordura que está em excesso para que não fiquem formando placas, tá certo? Exatamente. Tá, e aí como é que a gente faz então para ter um HDL melhor? Bom, isso já foi tentado em medicina de diversas formas. A única forma que aumentou, o HDL, e isso se resultou em redução de infarto, redução de AVC e redução de morte, foi mudança de estilo de vida. Aqui seria atividade física mesmo. A quantidade recomendada de atividade física, não para perder peso, aqui para pacientes que estão com peso adequado, são pelo menos 150 minutos por semana, idealmente divididos em 5 a 7 dias por semana aí. Então, se a gente colocar esses 150 dividido aí por 5 dias, de segunda a sexta-feira, seria pelo menos 30 minutos de exercício físico ao dia. Não tem jeito, não tem escapatória e não é negociável isso não, né? É o que o corpo precisa. A atividade física é essencial, Cláudia. Essencial. A alimentação conta muito, doutor? Assim, existe um certo mito que quem se alimenta mal vai ter colesterol alto. Não, isso não é linear. Então, a nossa produção de colesterol, do nosso colesterol total, aproximadamente 80% é o nosso próprio corpo que produz. Cerca de 20% é relacionado à dieta. 20% não é algo desprezível, porém, para pessoas que têm essa tendência a ter colesterol mais alto, apenas medidas dietéticas e de mudança de estilo de vida não costumam ser suficientes, vez que 80% do nosso colesterol é endógeno, ou seja, autoproduzido. Então tem que tomar medicamento? Bom, aí nós vamos para a questão de níveis que são mais adequados, né? De colesterol, de LDL e de HDL também. Não existe um número mágico, Cláudia. Para nós definirmos qual é o colesterol ideal para uma pessoa, eu preciso de um pouco mais de dados em relação a ela. Botando isso de forma um pouco mais simples. Quanto mais alto o risco da pessoa, mais baixo eu vou querer que o LDL dela seja. Vou dar um exemplo. Um paciente de 30 anos, sem grandes problemas de saúde, sem diabetes, sem DRC, sem doença renal crônica, um nível de LDL para ele aceitável seria o paciente de baixo risco, abaixo de 130 seria aceitável. Por outro lado, um paciente de 60 anos, diabético, que já tem esse colesterol alto, que tem doença renal crônica, que já teve um evento, infarto ou AVC, eu preciso ser muito mais assertivo no tratamento desse colesterol, colocando como alvo para ele 50 ou 70 ou 50 de colesterol. Bem baixinho. Se ele já tiver tido algum evento. Então, para decidir o nível adequado de LDL, eu preciso individualizar o doente. Não existe um número mágico que seja bom para todo mundo. Existem muitas pessoas que tomam medicamento para o controle do colesterol, né? E alguns até reclamam que tem medicamentos aí que geram umas dores articulares. Aí eu já ouvi falar, entrevistando médicos aqui, que temos classes novas de medicamentos que já não causam esse desconforto. Esses medicamentos são essenciais no caso desse controle que você está falando? Bom, vamos lá. A principal medicação para controle de colesterol, ela serve mais para baixar o LDL do que para aumentar o HDL, que é a atividade física mesmo, são as estatinas. As estatinas são medicações excelentes e elas, além de terem o efeito de baixar o colesterol, elas têm um efeito anti-inflamatório, um efeito que a gente chama de pleotrópico. Ela faz mais efeitos do que só abaixar o colesterol.
Estatinas potentes, como rosuvastatina e atorvastatina, têm o poder de reduzir o LDL em aproximadamente 50%, o que é bastante. Então, elas costumam ser suficientes para controlar o colesterol LDL desses pacientes. Efeitos colaterais da estatina. O mais famoso é a mialgia, que é a dor muscular, tá? Ela é até mais muscular do que articular. E são grupamentos musculares grandes, como coxas, musculaturas dessa cintura escapular aqui, tipo ombro, às vezes batata da perna. A gente tem que alertar os pacientes sobre essa possibilidade, mas verdade seja dita, são efeitos raros. Então, a maioria dos nossos pacientes que usam estatina vão muito bem, sem qualquer efeito colateral. É importante tomar, assim como a gente, quando fala de pressão alta, sempre frisa que é importante tomar direitinho o remédio da pressão, né? Não pode brincar com isso. Sem dúvida. E se o paciente tiver muitos sintomas com as estatinas, se ele realmente tiver dor muscular, que geralmente é simétrica. Ai, Renan, eu estou com dor em uma perna depois que comecei a tomar estatina. É altamente improvável de ser do remédio. Geralmente é simétrico e bilateral. Mas, beleza, consideramos que o paciente teve mialgia induzida por estatina. O que eu faço é suspender o remédio. Se ele parar de ter mialgia, né, se a mialgia desaparecer, realmente pode ter sido pela estatina. E a gente tem outras classes de medicações, não tão boas quanto, mas que são possíveis. Perfeito. Aí, quando você fala que tem novas medicações, né, medicações de outras classes de medicações, quais seriam interessantes para quem tem o colesterol alto? Excelente. Essa é uma pergunta muito moderna e muito boa. Porque, como a gente conversou, Cláudia, tem alguns pacientes que não toleram usar estatinas. Então, as medicações mais consagradas. Existe uma molécula chamada ezetimiba, que ele funciona diminuindo a captação intestinal de colesterol. Ele consegue reduzir o colesterol LDL em mais ou menos 20%. Então é um efeito modesto, perto da estatina, que reduz em mais ou menos 50%, mas quando o paciente não tolera estatina, ou quando, mesmo com a estatina em altas doses, o nível de LDL não é alcançado, ele é uma possibilidade. E existem outras moléculas mais modernas ainda, essas muito interessantes. Vou trazer um exemplo aqui de uma molécula chamada inclisiran. Ela é um RNA de interferência. Então ela vai agir, Cláudia, no núcleo das células do fígado, inibindo a produção de colesterol. É um mecanismo muito interessante e é um mecanismo muito durável. Essa medicação específica, ela tem aplicação semestral, então ela é subcutânea, tipo aquelas canetas, né, usadas para emagrecimento e para diabetes, e ela é aplicada semestralmente com redução do nível de LDL em 50% também. Olha que interessante. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho e vou abrir para as perguntas, porque eu sei que você tem aí a sua dúvida, né? A sua dúvida pontual. Manda a pergunta, doutor Renan responde já já. Daqui a 3 minutos eu volto. Combinadíssimo. Tá bom? Doutor Renan, vamos de volta agora. Esse momento aqui é como se fosse uma consulta. Legal. A gente invade seu consultório. Por exemplo, Luísa Santos acaba de entrar no consultório e pergunta assim: boa tarde, doutor Renan. Posso controlar meu colesterol apenas mudando o estilo de vida? Ou preciso de medicação para baixar o colesterol? Ok, vamos lá. Então, primeiro nós precisaríamos fazer a estratificação do risco cardiovascular dessa paciente. É uma paciente que não tem comorbidades, que é jovem. Isso é feito utilizando alguns scores, tá? Algumas calculadoras que a gente plota vários dados. Idade, sexo, pressão arterial, nível de colesterol, tabagista ou não, e ele nos dá qual é o nível de colesterol ideal para essa paciente. Estabelecido esse nível ideal de colesterol, ele não está tão alto assim, eu imagino que os 20% de mudança de estilo de vida serão suficientes para jogar esse colesterol para o nível que eu quero? Se sim, eu dou 3 meses para o paciente para fazer essas alterações em atividade física, em dieta e em alimentação saudável. Se o colesterol chegar ao nível que eu quero, a gente não precisa de medicações. Se ele estiver acima do nível ideal, aí a medicação já é indicada. Perfeito. Eu tenho uma dúvida, doutor. Depois que eu entrei na menopausa, o meu colesterol deu uma aumentadinha.
Certo. E aí, conversando com o meu médico, ginecologista, ele falou, ele comentou, eu não lembro exatamente como, mas que tinha uma relação. Qual é a relação com os nossos hormônios? Existe uma relação bem forte em relação a isso e, inclusive, a gente vê que mulheres infartam. Mulheres jovens não costumam infartar, mas depois dos 65 anos, a taxa de infarto entre mulheres e homens é igual. Então, o estrogênio, que é o hormônio da mulher mais jovem ali, ele realmente tem um efeito cardiovascular protetor. Mas esse efeito é perdido depois da menopausa e especialmente após os 65 anos. Porque cai muito o nível de O estrogênio. nível de estrogênio cai bastante e essa proteção conferida pelo hormônio, ela desaparece. E se a mulher fizer reposição de estrogênio? Realmente não adianta. Não A adianta. reposição de estrogênio serve para outras coisas. Para disposição, depressão, controle de fogachos, mas não especificamente Para proteger o coração. para proteção cardiovascular. Ela serve muito para sintomas de menopausa, porém não para risco cardiovascular. O estrogênio que diminui isso mesmo é o estrogênio natural, endógeno. O estrogênio exógeno, reposto, não serve para isso. Ó, vamos aprendendo. Eu falo, a gente só para de aprender quando para de viver. Então, se não adianta a reposição hormonal para proteger o coração, o que é que a gente precisa se o colesterol depois da menopausa aumentou? Aí é estratificar o seu risco cardiovascular e deixar o seu LDL individualizado. Se for uma paciente com alto risco de eventos cardiovasculares, ou seja, hipertensa, que fuma ou fumou alguma parte da vida, que é diabética, em geral a gente vai precisar usar remédios, pilar inicial, estatinas e depois ezetimiba e medicações um pouco mais modernas. O que nós não podemos deixar é deixar essa mulher ou paciente com colesterol alto sendo submetida a maior risco de eventos cardiovasculares. Você falou de um número aí desejável, que seria em torno de 50 a 60 do colesterol LDL. Mas e se o HDL for se ele for acima do esperado, equilibra ou não? O HDL ele tem um efeito protetor, mas a gente nunca conta com esse efeito protetor para deixar o LDL mais alto. Dando valores especificamente então. Pacientes de baixo risco têm um LDL desejável menor do que 130. Pacientes de risco intermediário, o LDL desejável é abaixo de 100. Pacientes de alto risco, abaixo de 70. E pacientes de muito alto risco, são aqueles que já tiveram infarto, que já tiveram alguma oclusão arterial aguda, menor do que 50. Mas isso é feito realmente individualizando o paciente. E a sua pergunta é muito boa. O HDL é protetor, mas um HDL alto não justifica eu deixar o LDL descontrolado. Olha, Denise Santos diz assim, doutor, tenho 57 anos, perdi peso e comecei a treinar, mas o colesterol ainda não caiu. Isso é normal? Aqui nós vamos, Denise, para aquela questão do paciente que tem tendência a ter colesterol mais alto. Como apenas 20% do colesterol está ligado a estilo de vida e alimentação, 80% é colesterol produzido por nós mesmos. Então, se você tem tendência a ter esse colesterol mais alto, provavelmente você vai precisar de remédios. E atenção, com essa idade e esses problemas de saúde que você me disse, provavelmente o seu nível ideal não é menor do que 130. Às vezes ele seja menor do que 100 ou até do que 70. Isso precisaria ser refinado. Perfeito. Qual é o número ideal do colesterol? A gente acabou de responder, então essa pergunta já vou passar para a próxima, né? Vai depender muito, mas 130, 100 ou 70, depende. Ou até 50, né? Individualizando o risco. A Gabriela Oliveira pergunta, boa tarde, qual a diferença entre colesterol bom e o ruim? Vamos lá. O colesterol ruim entre outros, o mais dosado é o LDL. Então, essa combinação de letrinhas. Ele, em geral, leva colesterol do fígado para ser utilizado em todos os tecidos. Quando muito aumentado, ele se infiltra na parede dos vasos, gerando aquelas placas de gordura que nós mostramos. Então, o efeito dele é como se fosse um caminhão de entrega. Ele vai entregar colesterol aos tecidos.
E o HDL É o colesterol bom. é o Ele faxineiro. É como se fosse o faxineiro. Que é Lembrei do Garinho Sorriso, que sai varrendo depois tudo, né? É o HDL. É uma excelente analogia. Ele é como se fosse o caminhão de limpeza. Ele pega colesterol dos tecidos, inclusive dos vasos, e leva de volta para o fígado. E o que é o triglicérides? O triglicérides é um outro tipo de molécula que o colesterol ele é mais utilizado para a formação de hormônios e para a composição de membrana celular das células. O triglicérides é um outro tipo de molécula que é mais utilizado para reserva energética. Então ele vem muito da dieta, né? É absorvido ali no intestino, transportado para o fígado. O fígado empacota em algumas lipoproteínas também, né? Por aquela questão de solubilidade e o distribui para os tecidos. Ele é absorvido principalmente no tecido adiposo e fica lá estocado como reserva energética. Se por alguma causa entrarmos em jejum, nosso corpo mobiliza, né, várias fontes de energia, inclusive esse tecido adiposo, liberando triglicérides que serão utilizados para gerar energia. Então a gente precisa ter, mas também não pode estar elevado. O nível de triglicérides ele tem menos correlação com risco cardiovascular. O nível desejado é abaixo de 150, mas especificamente, se o paciente não tiver colesterol alto, nem LDL alto, nem HDL baixo, a gente só trata triglicérides quando ele é acima de 450. Pelo risco, nem é cardiovascular, mas pelo risco de pancreatite. Olha que loucura. Sabrina pergunta, ano passado eu tive um susto com pressão alta e agora apareceu o colesterol alto também. Um pode influenciar o outro? Assim, a fisiopatologia dos dois é basicamente a mesma, tá? Que é o envelhecimento da população e hábitos de vida não saudável, como tabagismo, dieta inadequada, sedentarismo. Então, eles têm uma certa correlação. Eles não são diretamente influenciados um por outro, ou seja, a pressão alta vai gerar colesterol alto? Não, mas ela mostra um corpo que já está um pouco mais disfuncionante. Doutora, alguma consideração final? Eu até teria Por favor. 3 considerações, então. A primeira delas, o LDL é o grande vilão cardiovascular. Então, ele deve ser individualizado, paciente a paciente e tratado. A segunda, seu cardiologista deve ser o seu melhor amigo, para que você leve uma vida longeva e saudável. E a terceira, colesterol, quanto mais baixo, melhor. E o tempo de procurar o cardiologista, quanto mais precoce, melhor, que você vai colher esses frutos no futuro. Maravilha. Doutor Renan Alvarenga, ele tá no Instagram como Renan Alvarenga Cardio. Renan Alvarenga Cardio. Exatamente. Você é mineiro, né? Eu sou natural de Minas, é Passos ali. Um abraço para minha cidade natal aí também. Que joia. E olha, o WhatsApp é o 35, você atende lá em Minas? Lá em Minas e aqui em São Paulo. No Instagram tem um Linktree lá para o consultório de São então Paulo. ótimo. 359-9901-9796. Ou em Minas ou em São Paulo, você estará em boas mãos com o doutor Renan Alvarenga. Renan Alvarenga Cardio, tá bom? Segue lá. Doutor, Obrigado. amei recebê-lo. Eu Muito também. obrigada pela aula, né? Aprendi legal. muito hoje contigo. Volte sempre, Obrigado. tá bom? Muito Obrigada.